Glória a Deus. Glória a Deus. Agora sim, melhorou. Agora estaremos trazendo a palavra de Deus aos vossos corações nesta manhã. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não receberá o dano da segunda morte. João, o apóstolo amado, o apóstolo do amor, escrevendo essa carta, o Apocalipse. O que significa Apocalipse? É o escatológico que fala dos acontecimentos do futuro, o que há de acontecer. A palavra de Deus nos diz que João, ele escrevendo essas cartas, enviando para as cartas das igrejas, das 11 igrejas. E a Bíblia nos relata que nessa passagem bíblica, aonde que nós acabamos de ouvir, estava falando dos acontecimentos que há de acontecer. Para nós fugir da realidade da segunda morte, nós devemos entregar nossas vidas a Jesus Cristo. A primeira morte é essa que nós estamos nela, nesse corpo. Quando o ser humano morre, esse corpo, essa matéria, é a primeira morte. Mas aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele não enfrenta a segunda morte, mas sim a primeira, que é essa, a primeira morte. Mas aquele que não entrega sua vida a Jesus, aí sim, essa pessoa enfrenta a primeira morte, que é essa morte física, e a segunda morte é espiritual. A segunda morte espiritual é mais pior do que essa material. Porque quando a pessoa não entrega a sua vida a Jesus, ela vai enfrentar a ira de Deus, a condenação, a segunda morte, que é eterno, um sofrimento eterno, um sofrimento que nunca vai acabar. A palavra de Deus nos diz que quando o ser humano morre sem ter Jesus na tua vida, ele vai para um lugar por nome Hades, Seol, inferno, que é o império do Satanás, o reino do Satanás. Para nós fugir desse julgamento, de nós fugir da segunda morte que não vem nos atingir, nós devemos entregar nossas vidas a Jesus Cristo. Vai
fazer um compromisso com Ele, porque Ele vai nos conceder a vida eterna e nos tirar da segunda morte. A segunda morte é aquele que não entrega a sua vida a Jesus Cristo. Eu faço apelo com a sua vida. Escapa-te, salva a tua alma, escapa-te da tua vida, escapa-te da condenação, escapa-te da destruição da sua vida. Mas a palavra de Deus fala, faça uma boa viagem, motorista, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio para nos proporcionar e nos conceder só uma morte, que é essa morte física, e nos conceder a vida eterna, nos fugir do dano da segunda morte, porque a segunda morte, Satanás, seus anjos da treva, até o inferno não vai escapar, será lançado todo no lago de fogo, que é reservado para o Satanás e os seus anjos da treva. Não é para a humanidade, mas a humanidade não tem valorizado em si o valor que você tem. Se você não valorizar a sua vida, quem mais vai valorizar a sua vida? Quem mais vai nos dedicar a nossas vidas? Quem mais pode nos tirar da segunda morte, o dano da segunda morte? Faça uma boa viagem, motorista, em nome do Senhor Jesus. É só Jesus Cristo. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor, consumador das nossas vidas, porque é o único que pode nos conceder, nos tirar do dano da segunda morte, é só Jesus Cristo. Eu faço apelo com a sua vida, eu faço apelo com a sua vida. Escapa-te da tua alma, salva-te da sua vida, viva a vida eterna, viva a vida que Jesus proporcionou para nossas vidas, porque o único que pode nos tirar do dano da segunda morte, que é eterno, e será lançado no lago de fogo, com Satanás, os anjos da treva e o inferno, é só Jesus. É só Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o autor, consumador da nossa alma, o autor, consumador das nossas vidas, o qual que Ele, Jesus, veio a este mundo para nos tirar do império da morte. O que adianta você granjar o mundo todo e não ter Jesus na tua vida? Não adianta nada. Quando você morrer, você não vai levar nada, só vai levar a terra no seu corpo. Do pó você veio, do pó tu tornará, e vai enfrentar a ira de Deus, o julgamento de Deus, o juiz de Deus. O juiz de Deus é justo. Ele não vai passar a sua mão nas suas costas, não. Ele não vai dizer que você é o culpado, que ele é o culpado. Não, é você. A Bíblia nos fala que Deus deu o livre arbítrio
para cada um o direito de escolher. Dependendo da escolha, uns vai receber sua bênção, uns vai receber a condenação. Presta atenção, gente. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Se você não entregar sua vida a Jesus Cristo, quem vai estar reinando sua vida é o próprio Satanás. A Bíblia, a palavra de Deus, nos fala: no grande dia do Senhor, no grande dia do Senhor, todo vai prestar conta, o bem ou mal, através que fez através desse corpo. Todo vai prestar conta, mas uns vai prestar conta para receber o seu galardão. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Você que tem uma Bíblia na tua casa, vamos examinar junto comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que fala: aleluia, guarda que você tem, para que ninguém não tome a tua coroa, a coroa da vida, a coroa que está reservada, que está nas mãos do Senhor Jesus, que Ele vai entregar para cada um. E depois, no grande dia do Senhor, todo vai ser arrebatado para o céu. Aí aquele que morreu hoje, ele vai estar no lugar por nome paraíso. A primeira ressurreição é do seu servo. A Bíblia nos fala que o inferno, o mar, a terra vai prestar conta dos corpos. Tudo vai prestar conta. Vai fazer de tudo para que todos venham ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. A primeira ressurreição é pelo arrebatamento da igreja, o qual que vai subir para o céu. E a segunda ressurreição é para a vergonha e desprezo eterno. Presta atenção, gente. Eu estou aqui para trazer um alerta para com a sua vida. Um alerta de um animal muito perigoso e furioso com você. A palavra de Deus nos fala que esse animal furioso é o próprio Satanás. Ele vive nos acusando. A palavra de Deus nos diz que ele vive nos acusando dia e noite pelos nossos irmãos. A palavra de Deus nos diz que se não fosse pelos os escolhidos de Jesus, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne se salvaria. Pelos seus escolhidos, nenhuma raça humana não se salvaria. Ele diz que é de abreviar, e o tempo está se abreviando. Quando acontecem essas palavras, quando Jesus disse essa palavra, ele já estava falando para que todos se arrepender, se aproximar de Jesus Cristo. O único que pode nos tirar do dano da segunda morte é só Jesus Cristo, não tem outro. Para nós alcançar a vida eterna e fugir da destruição desse mundo, Ele vai nos colocar a um valor muito grande nas nossas vidas. Vai colocar um fogo, pedra de fogo, sobre a sua coroa, a coroa da vida eterna, o repouso eterno, o descanso eterno.
nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos entregar nossas vidas de corpo e alma e espírito a Jesus Cristo, para que nós podemos alcançar a nossa salvação e fugir do dano da segunda morte, aonde que muitos povos estão andando condenados, andando nas trevas, andando sobre o abismo. A palavra de Deus nos diz, quando Jesus chegando a uma localidade da área dos Gadarenos, e a palavra de Deus nos diz que lá tinha um homem possesso de demônio. E a palavra de Deus nos diz que Jesus estava indo naquele povo, no território dos Gadarenos. De longe Satanás vistou Jesus. De longe Satanás falou: Jesus Nazareno, Filho do Deus Altíssimo, o que eu tenho contigo não é hora de me atormentar. Satanás já gritou logo: não é hora de me atormentar. Não me lance no abismo, mas me permite que eu entre naquela manada de porcos. E a palavra de Deus nos diz, ele falou: não me lance no abismo. Ele sabe, aquele que anda, que está no abismo, não tem saída, não tem volta. Ele gritou logo: não me lance no abismo, mas me permite que eu entre na manada de aqueles porcos. E a palavra de Deus nos diz que Jesus permitiu, e foi um precipício tão grande, e que todos os porcos morreram, por motivo que Jesus permitiu que ele entrasse naqueles porcos. Imagina só, se nós olhássemos, visse as lutas que os anjos do céu e os anjos das trevas lutassem, que os anjos do céu lutam por nós não aguentaria. E a Bíblia nos fala que o Satanás, ele faz de tudo para tirar a humanidade da presença de Deus. E a palavra de Deus nos diz que ele joga a escama nos olhos do povo, para não bem enxergar. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século, o Deus deste século, cegaram o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho de Cristo Jesus não venha lhe resplandecer. A luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Muitos estão cegos. Misericórdia. Satanás tem lançado as suas escamas nos olhos do ser humano, para que a humanidade humana não venha entender a palavra de Deus, só entender o básico, mas não tudo. Tem um ditado que a onça e o gato estavam lutando. Aí quando a onça pulou no gato, o gato deu um salto mortal. Aí a onça diz:
Mas, senhor gato, isso você não me ensinou. Aí o gato respondeu para ele, dizendo: se eu tivesse ensinado você, tu tinha me comido, tinha me pegado. É assim também. Deus, Satanás tem poder muito grande, mas Deus não deu a sabedoria que vem. Só Deus que pode ouvir nós falar. Ele não pode nos ouvir quando nós estamos falando em espírito, em mente. Só Deus. A Bíblia nos fala: quando tu entrar no seu aposento, tranca a porta, que você está em secreto com o Pai, Ele vai te ouvir. Quando você abre a sua boca, Satanás está sabendo o que você está falando. Mas quando você fala em mente, ele não sabe, é só Deus que sabe. É só Jesus que sabe que Ele é iniciante. Antes de nós pensar que nós vamos falar em mente, Deus já sabe, porque Ele é iniciante. Mas Satanás não é iniciante. Ele só vê, ele ouve quando você fala. É assim como bem a onça e o gato. Quando a onça pulou no gato, o gato deu um salto mortal para trás e a onça não pegou. Mas esse você não me ensinou, gato. Sim, se eu tivesse te ensinado, você tinha me pegado. Entenda, você tem valor para Deus. Foge da realidade deste mundo. Escapa-te da tua alma. Escapa-te da tua vida. Escapa-te para que você venha fugir do dano da segunda morte, que é sofrimento eterno. Eu estou trazendo essa palavra para você entender o valor que você tem, que você venha entender que Deus te valoriza. Deus amou primeiro nossas vidas, enviando seu Filho Jesus para nos conceder a nossa salvação e fugir da segunda morte. Meu Deus, meu Pai, não é por muito que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Ó meu Deus, eu coloco os ouvintes da tua palavra ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus, abençoa a sua empresa, abençoa o seu serviço, abençoa, meu Deus, as pequenas microempresas, os comerciantes. Ó meu Deus, abençoa a prefeita desta cidade, os vereadores desta cidade, os policiais desta cidade, o povo desta cidade de Santa Terezinha. Ó meu Deus, eu coloco cada um deles ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.